falado com uma notícia, cerca de 15 dias atrás, pouco mais, pouco menos, de um assalto que nós tivemos aqui no Paço Municipal, onde uma repórter da TV Tribuna entrevistava um secretário aqui da cidade, o Chacon, nosso amigo, e no meio da entrevista apareceu ali alguém com uma bicicleta, uma arma em punho, dizendo é um assalto, e houve interrupção ali da entrevista, os pertences das pessoas roubados, e virou notícia nacional, internacional, todo mundo falando, o Guarujá, o Guarujá, o Guarujá. Nós tivemos agora, recentemente, um ator do SBT, um moço até que faz lá as partes cômicas, um brincalhão, o Carlinhos Aguiar, que saiu aqui do Avelinos, aqui do nosso amigo Paulo, aqui na Pitangueiras, foi caminhar pela Mário Ribeiro até o seu apartamento, que fica ali perto da Rua Cubatão, e de repente aparecem duas pessoas também em bicicleta e avisam um assalto. E ele no programa de domingo, onde ele é uma das estrelas do programa lá do Silvio Santos, dizendo, o Guarujá não tem jeito, o Guarujá, né? Porque quando eu cheguei na delegacia, o carro de polícia que chegou lá tinha sido assaltado, roubaram tudo do carro de polícia, enfim. Nós temos problemas na cidade e nós sabemos disso, mas os problemas não são apenas municipais. Nós temos problemas a nível estadual e nós temos problemas a nível nacional. O Brasil hoje passa por uma guerra civil. Nós tivemos no ano passado mais de 40 mil homicídios em nosso país. Esse ano nós já chegamos em 15 mil homicídios. Homicídios, se nós falarmos em latrocínios, se nós falarmos em crimes violentos domésticos, por exemplo, se nós formos falar em acidentes de veículos, acidentes de carro, acidentes de trânsito em geral, enfim, se nós computarmos todas as mortes violentas, nós passaremos de 100 mil mortes em 2015 em nosso país. Alguma coisa tem que ser feita. Alguma atitude tem que ser tomada. As pessoas que são responsáveis por esse país precisam tomar cuidado com o que está acontecendo com o nosso país. Guarujá é um lugar turístico, um lugar bonito, um lugar que as pessoas têm prazer em passar as suas férias, os seus feriados. E acontece isso em nossa cidade. Outras cidades têm o mesmo índice de violência ou até mais. A Praia Grande tem problemas muito sérios. Temos notícia aí de um assalto recente agora na cidade de Socorro, uma estância turística. Enfim, nós estamos passando por um momento difícil na área de segurança pública. As nossas leis são frouxas, as nossas autoridades não têm autonomia para trabalhar, fazem muita hipocrisia com as notícias, fazendo sensacionalismo, mas não buscando o âmago da questão, a raiz do problema. Muito grave a situação em que o Brasil está se metendo no quesito segurança pública. Pense nisso. Esse é o programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma personalidade aqui da nossa cidade, ele que está deixando a presidência da SEMAG, passando a presidência da SEMAG para um companheiro, e aliás isso é bom, porque oxigena, essa transferência de poder, né? Essa transição é muito importante para que nós tenhamos novas ideias nos segmentos, e eu agradeço muito, Márcio, a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, né? A gente está aqui hoje novamente falando sobre as associações de bairro e os problemas que a gente tem enfrentado na cidade, e as soluções que a gente tem para apresentar também aí na nossa luta em defesa dos moradores. Você ficou quanto tempo na SEMAG, Márcio? Esse mandato que se encerrou agora no dia 5, 6 de abril, eu fiquei 2 anos como presidente, mas eu estou desde a fundação. A entidade já tem 6 anos de existência, né, e a gente sempre participou da diretoria, só não no cargo de presidente. A presidência tem que ter alternância. A SEMAG é a Confederação das Sociedades de Amigos de Bairro, é isso? Nós juntamos as associações de moradores e formamos uma única entidade. Uma confederação que representa e reúne o conjunto das associações. Qual é a vantagem de você ter tudo reunido numa coisa só, Márcio? Jonas, com uma associação brigando isoladamente pelo bairro, ela não resolve problemas que são comuns à cidade. Transporte, segurança pública, que você falou agora. Porque o transporte passa em vários bairros, né? A segurança é um problema comum. A segurança está em todos os bairros. Problema da educação, problema... A falta de, né? Problema da saúde que ocorre na cidade. Agora mesmo o Guarujá vive um surto de... uma epidemia, na verdade, de dengue. Então, com a confederação, a gente tem a possibilidade de trocar experiências,
tem a possibilidade de encaminhar conjuntamente as propostas que são comuns a todos os bairros para as autoridades na esfera municipal, estadual, federal. Enfim, a gente tem uma força maior, né? Quebrar, dobrar uma entidade é fácil, agora dobrar 10, 20, 30 entidades é mais complicado você conseguir impedir que a gente lute, que a gente conquiste as nossas vitórias representando os moradores da cidade. Mas, ô Márcio, é fácil aglutinar essas pessoas, trazer todo mundo para o mesmo campo de ideias, oferecer a todos mais ou menos o mesmo atendimento. É fácil de fazer essa junção? Ou existe essa questão de ego também, de cada um querer puxar para a sua associação? É um trabalho extremamente difícil, Jonas, porque cada bairro tem uma realidade e cada entidade tem um grupo de pessoas à frente dela que tem uma visão política, uma cor, quantas são, mais uma ou cor menos? Política. Nós chegamos a mapear na fundação da SEMAG há 6 anos atrás cerca de 60 entidades. É, né? Muita coisa. 60 associações de bairro. Não, nós temos mais bairros do que entidades. Nós temos 60 associações de bairro, mas agora já tem mais bairros e mais núcleos habitacionais do que 60. Então existem alguns que não estão representados. Tem muitos bairros que não estão sequer representados, que não têm associação de moradores. Existem condomínios que têm associação de moradores. Tem muitos núcleos que não têm a associação ali que representa aqueles determinado morador. Agora, dessas 60 que nós mapeamos, a gente tem 1/3 que funciona. Eu acredito que funcionando na cidade... O que você chama de funcionar, Márcio? Funcionar é ter reunião periódica, funcionar é ter a ata, o estatuto em ordem, é ter eleição de 2 em 2 anos, é ter atividade dentro da associação, é ter lutas em defesa dos moradores do bairro, é ter atuação, isso é funcionar. Agora tem muita entidade que não funciona, tem muita entidade que inclusive não faz eleição há mais de 10 anos. O presidente é o mesmo já há muito tempo, porque a entidade acaba sendo um instrumento do presidente para que ele possa fazer uma política um pouco mais pessoal. E a gente tem criticado isso dentro da SEMAG, a gente tem lutado para garantir a democracia nas entidades, para que haja eleição. Como nós temos na SEMAG, nós demos o exemplo, de 2 em 2 anos, fazemos um congresso, elegemos uma nova diretoria, aprovamos um plano de trabalho, aprovamos as lutas, o que tem que ser feito durante os próximos 2 anos e quem é que vai fazer esse trabalho, quem vai conduzir essas lutas, quem vai levar as reivindicações dos moradores, quem vai... Eu estive no congresso, foi no Hotel Delfim, aliás, parabéns, muito bem organizado, personalidades, deputados, vereadores, secretários, muita gente presente, foi realmente uma aula de democracia e é assim que se faz funcionar uma entidade que visa buscar o apoiamento da população, das pessoas que moram nos bairros, que têm as maiores carências, etc. A pergunta que eu te faço é o seguinte, pelo menos se eu estiver errado me corrija, mas eu tenho a impressão, ou quase certeza, de que nós temos, por exemplo, um território único com 2 associações. Existe isso também? Às vezes sim, nós temos em alguns bairros... Como é que você determina qual delas é que representa a população dali? Quem determina é o morador. O morador ele se junta com aquela entidade que funciona. A outra que não funciona, mas que tem um cara lá dizendo que representa o bairro, só quem reconhece ele muitas vezes ou é a prefeitura ou é algum vereador na Câmara. Ele, na verdade, ele não serve aos interesses dos moradores, esse cara serve aos interesses políticos, partidários ou pessoais dele. Agora, aquela entidade que os moradores se juntam, que lutam, que reivindicam, essa é a associação verdadeira, essa é aquela que a gente pode reconhecer como a que funciona. Agora, nada impede de ter 2 que funcionem também. Se as 2 lutarem... Existe. Porque ninguém é obrigado a seguir a mesma liderança ou a mesma ideologia. Né? As pessoas podem, um prefere... Graças a Deus por isso, né, que nós podemos escolher aquilo que pensar e aquilo que falar. Ainda, não sei até quando, mas graças a Deus que nós temos essa liberdade. Veja, no nosso congresso, que você falou, foi bastante representativo, nós tivemos várias autoridades, mas ele foi também bem prestigiado pelas lideranças, pelas entidades. Nós tivemos mais de 200 delegados lá, mais de 200 pessoas que vieram participar, que vieram ajudar na eleição da nova diretoria, que contribuíram com propostas. Na verdade, foi um congresso bastante dinâmico, porque as nossas propostas, até outro dia a gente brincava, eu e o Barba, se você pegar os nossos congressos, as nossas atas, as nossas propostas, né, e a realidade, ela está bem atual, porque não mudou muita coisa, de 6 anos que a gente está com a SEMAG funcionando, não mudou muita coisa. Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta capciosa, chata. Fique à vontade.
essa população de mais de 100 mil pessoas, a maioria morando em condições subhumanas, né, uma boa parte pelo menos em condições subhumanas, essa população que precisa de tudo, que o ônibus às vezes não chega porque a rua não está pronta, essa população que tem as suas necessidades básicas não atendidas, que às vezes o filho não tem uma escola de qualidade, que precisa de um atendimento médico e tem que se deslocar para longe para conseguir um médico para o filho e tal, esse povo não está muito quieto, não? Jonas, Ou é impressão minha? Eu acho que não. Eu acho que no Brasil, desde 2013, que a população tem se manifestado, tem ido para a rua, tem feito protesto, tem ido para as redes sociais, tem gritado nas esquinas. Eu acho que o Brasil ele passa por um momento ímpar de consciência da população. Eu acho que a população ela aguarda o momento certo para ela dar o grito, para ela dizer o que está certo e o que está errado. O problema é que nós temos na política os marqueteiros, nós temos aqueles caras que criam histórias, que inventam discursos para que possa se eleger políticos. Ou então, regras do jogo, porque é do sistema político brasileiro hoje, permitir que um cara como o Marcelo Squacioni, que foi presidente da Câmara aqui no Guarujá, se eleja com uma quantidade de votos extremamente pequena, 22 mil. O partido dele conseguiu voto suficiente para eleger um número de deputados independente de votação. Então, mas ele não representa. Não é do Marcelo, ele representa um dos maiores estados da federação com uma votação pífia. Você tem deputados. Peraí, já que nós estamos aqui fazendo um debate, deixa eu te falar uma coisa. O Aloysio Mercadante foi senador no Brasil com 10 milhões de votos. O Sarney ganhou a eleição no Amapá com 29 mil votos. Quem que foi presidente do Congresso? O Mercadante ou o Sarney? Então não é a questão de quantos votos teve, é a representatividade. Você falou de 100 mil pessoas vivendo. Que moram em habitações subhumanas. Mas você tem uma quantidade de pessoas bem menor do que isso, aí, vamos colocar aí um quinto disso, que conseguiu eleger um deputado que não representa as outras 300 mil pessoas que moram aqui na cidade, que não votaram nele. Então, acontece a mesma coisa com o prefeito. Você tem aí o marqueteiro, aquela pessoa que inventa um discurso, que diz, olha, pagamos as contas, botamos a casa em ordem, teremos os melhores 4 anos das nossas vidas, e nós temos aí a cidade cheia de problemas. Nós que lidamos com problemas da cidade no dia a dia, o que a gente vê, problema na área de saúde, já há anos que a gente vem enfrentando as dificuldades, problemas na educação, problemas na segurança pública. Você acabou de citar no teu... o Brasil todo tem problemas. Sim, mas aqui na cidade... já não é diferente. Mas claro, aqui na cidade os problemas eles estão mais acentuados por conta de uma situação política que a gente vive, de um governo que, na opinião nossa, das associações de moradores, a gente inclusive foi contra a reeleição da prefeita por entender que o governo não tinha um projeto voltado para a cidade. Aliás, dos grupos... Eu ainda dou graças a Deus que aqui no Guarujá você não tem aquelas cenas que você vê no Nordeste, por exemplo, de gente dormindo no chão do hospital, em macas e tal. Aqui então você tem, né, melhor do que em muito lugar. Falta muito, Márcio, falta muito, mas ainda estamos um pouco avançados. Eu gostaria de morar numa cidade onde o atendimento de saúde fosse uma maravilha. Eu gostaria de morar numa cidade onde o ônibus fosse barato e fosse o transporte de qualidade e eficiente. Eu gostaria de morar numa cidade que não tivesse assalto, ou que o policiamento fosse extremamente ostensivo, onde não houvesse, inclusive, o que se preocupar, porque as comunidades carentes não existiriam menor abandonado, não existiria morador de rua. Eu gostaria de viver numa cidade maravilhosa. Infelizmente não é o Guarujá. Infelizmente o Guarujá hoje é uma cidade cheia de problemas e essa população que você citou, ela não está quieta não. Ela está reclamando na feira de domingo, ela reclama na padaria, ela reclama no açougue, ela reclama nas nossas entidades e essa população ela vai saber reclamar também com os políticos nas próximas eleições quando ele passar na porta. Vai ser uma dificuldade, ainda bem que eu não sou candidato a vereador, nem a prefeita, nada, porque vai ser uma dificuldade para quem é candidato, Jonas. Porque a população vai dar o troco, vai cobrar e vai reclamar sim, porque a população sente na pele os problemas. Programa do jeito do Jonas, nós vamos a um breve intervalo comercial, mas antes eu quero falar para você de inovar ideias. Inovar ideias é um novo conceito de vida. Você que tem dificuldade no relacionamento interpessoal, você que tem dificuldade na comunicação, você que às vezes precisa falar numa igreja, numa reunião, você precisa falar aí com seus vizinhos, no condomínio, você tem dificuldade nisso,
você precisa fazer um curso de oratória e postura com o professor Rubens Marcon, lá no Inovar Ideias. Com certeza a sua vida jamais será a mesma, porque aquele que se comunica tem maior facilidade para tudo na vida. Inovar Ideias, www.inovarideias.com, está aqui no rodapé, é só você anotar, www.inovarideias.com, ou no telefone 981611121, ligue, bate um papo, marque uma consulta sem nenhum compromisso, sem nenhum custo. Tenho certeza que você vai gostar do Inovar Ideias, programa do jeito do Jonas. Volta daqui a pouquinho. Para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Nós colocamos sempre alguns programas lá no Facebook, acompanhe, assiste, passe para os seus amigos, compartilhe, dá uma curtida lá, que nós ficamos muito contentes com cada pessoa que dá atenção ali ao nosso programa. Para nos ajudar hoje aqui, nós estamos recebendo o Márcio Souza da Luz, ele que é um líder comunitário, e eu gosto de conversar com essas pessoas que têm liderança, que mexem com o povão, que vão lá na raiz, que vão lá na ponta, porque ir lá na ponta é difícil, ficar confortável, na zona de conforto é muito bom, mas ir lá na ponta é difícil, e o Márcio faz isso, e Márcio, realmente você faz um trabalho fantástico. E nós estávamos falando aqui a respeito dos problemas que nós temos. Eu comecei o programa falando que o Guarujá tem problema de segurança, se bem que também eu vejo aí uma campanha difamatória contra a cidade. Eu não gostei da forma como a grande mídia tratou aquele assalto da repórter aqui no Guarujá, não gostei das brincadeiras que o Carlinhos Aguiar fez a respeito da cidade, até porque ele está aqui toda semana, todo final de semana a gente bate papo aí, conversa, e né, essas piadas atrapalham um pouco a cidade. Porque a cidade tem problemas, Márcio, mas tantas cidades outras têm. Se bem que o que interessa é o nosso, porque nós vivemos aqui. O que a gente gostaria, Jonas, era do diálogo permanente com o poder público. Esse eu acho que é o grande pecado dessa administração. Márcio, você sente falta do diálogo? Nós temos uma administração de 6 anos. Você é presidente da CEMAG, você era atendido direitinho? Nós tivemos pouquíssimas oportunidades. Nesse segundo mandato, uma única oportunidade num café da manhã que nós construímos e que depois nunca mais a gente conseguiu sentar com a prefeita para conversar. Nós temos aí alguns secretários que a gente consegue ter acesso, consegue dialogar. Ela é de diálogo, né? Ela é uma pessoa, também é professora, veio lá do Morrinho. Eu não acho que o problema... Eu gosto da prefeita. Eu gosto da prefeita. Jonas, discorda, eu respeito, mas eu gosto da prefeita. Eu não acho que o problema seja a prefeita Maria Antonieta de Brito. O problema não é pessoal, não é ela como pessoa. Pelo contrário, ela tem um perfil, ela vem dos movimentos sociais, ela veio do Partido dos Trabalhadores. Lá do Morrinhos. Ela tem essa veia social que... Ela vem da onde? Do Morrinhos, do Partido dos Trabalhadores. É defeito, todo mundo tem, a gente respeita. Ela foi militante durante muitos anos, foi assessora da deputada Mariângela, então a prefeita ela tem esse perfil. Então eu acho que o problema não é ela, o problema é o governo dela, é o projeto político e ao que serve esse governo. Ele não serve para os moradores. Eu não acredito. Acho com toda certeza que este governo não está a serviço das comunidades, dos moradores, ele não está a serviço da população do Guarujá. É um governo que eu acho que está a serviço das empresas, da Terracom, da RP,
das empresas que Não prestam fala isso, serviço. a Terracom tá brava. Não fala isso. Ela tá, não é ela tá verdade. braba, Jonas, porque não Não é recebeu verdade. 50 milhões. Eu também estaria brabo se eu não recebesse Ô, 50 Márcio, milhões. Ou a Terracom, ou a Vital Engenharia, que estava antes da Terracom, ou outra empresa vai ter que fazer esse tipo de serviço. Eu acho O que mundo mudou, a roda girou. Agora, Jonas, que você diz assim, tem problemas. Onde não tem problema? Na Jonas, minha casa tem problema. eu acho que se eu nós quero tivesse- comer feijão, a minha mulher só faz arroz, ela só faz arroz, só faz feijão quando eu quero comer arroz, é problema. Jonas, eu acho que é o seguinte. Você contentar todo mundo é difícil. Eu acho que o problema é o seguinte: se a gente tivesse aqui no Guarujá uma fiscalização da sociedade civil, dos contratos, se a gente tivesse hoje um diálogo com a prefeitura, aonde é que deve ser investido o dinheiro público, 1 bilhão é arrecadado por ano. E é nós que foram feitas várias audiências públicas. Audiências públicas que não servem para nada. Orçamento Não é verdade, participativo, eu é acho. verdade. Eu fiz várias indicações de orçamento participativo e eu nunca vi uma dessas indicações serem atendidas. Né? É coisa para inglês ver ali, como se fala no dito popular. Então, assim, o que a gente percebe é o seguinte, que se a gente tivesse uma participação mais efetiva, e não é a participação que o governo nos acusou no início, de que presidente de associação de bairro, liderança comunitária, quer cargo no governo. Até porque cargo tem de monte aí e foi distribuído para os vereadores, foi distribuído para algumas lideranças que apoiaram o governo da Antonieta. Ela tem mais de 500 cargos comissionados, que é aquele cara que entra na prefeitura sem precisar passar por concurso. E não é o nosso caso. Eu não tenho cargo no governo e vários presidentes da Mas aí associação você não vai têm. concordar comigo que é necessário você contratar pessoas especializadas para Eu fazer não algum sei, tipo de eu não serviço. sei o que por Existe. exemplo, o ex-secretário de saúde era especializado. Com certeza não era em saúde. Mas Porque o José Serra, economista, foi o melhor ministro de saúde que o Brasil já teve. Eu não Tá aí- sei, tá aí algumas- o genérico, tem tanta conquista que o Brasil teve quando ele foi ministro. algumas pessoas, Jonas, Ideologia à parte, eu acho que aí a questão é de gestão. Para você ser gestor, você não precisa ser formado naquela matéria. Não estou defendendo também o secretário, não sei de quem você está falando. Não, ele mas inclusive- me interessa. ele inclusive saiu, Mas a entregou o cargo. questão, então ele saiu. A questão é de gestão. Gestor é uma coisa, o profissional da área é outra. Eu sou advogado, ok? Eu sou advogado. Eu só sei ser advogado na minha Olha- vida. Eu estou aqui apresentando um programa de televisão, que é uma coisa que me agrada. Agora, se eu tiver uma empresa para gerir, eu disse, mas ele não é administrador de empresas, ele é advogado. Mas eu já fiz gestão de Jonas, empresa, nós temos fiz a alguns empresa secretários, funcionar, nós temos alguns né? secretários que dialogaram com a gente e que nós pontuamos o que as comunidades precisavam e eles foram lá e resolveram o problema. Mas isso não foi feito dentro de um projeto de governo, isso foi fruto de uma luta. Não, eu só discordo quando você coloca que a pessoa não era formada naquela questão, Não, naquela coisa. tudo bem. Se bem que o odontólogo também é da área de saúde. Tudo ele só bem, não é mas médico, o que eu é da área coloco é o de saúde. seguinte, você tem pessoas que acabam até resolvendo o problema desde que haja o diálogo. Esse diálogo é que nós sempre primamos, a gente sempre buscou com o governo. O problema é que o governo às vezes ouve o nosso reclamo, sabe das nossas propostas, mas não há interesse porque não é prioridade ou porque tem o problema de finanças. E se tem problema de finanças, não é culpa nossa, não sou eu que sou o gestor. Não foi eu quem disse para a população que paguei as contas e que seriam os melhores 4 anos das nossas vidas. Foi um marqueteiro que inventou isso e fez a população votar nesse governo. Aliás, os projetos que se apresentaram na última eleição e os que se apresentam agora, a grande maioria deles não tem um foco numa mudança da vida do nosso povo. Tem sim como foco os projetos representar grupos econômicos. E grupo econômico não vai resolver o problema da cidade, vai ganhar dinheiro. Como você falou, a Terracom precisa de 50 milhões para ficar contente. Eu não acho que a cidade precise enriquecer empresários. A cidade precisa desenvolver as políticas públicas para o nosso povo. Empresário é bom quando ele dá emprego. Né? Porque o povo precisa trabalhar. Os empresários Quem combate o empresário defende o desemprego. Porque, aliás, está aí o governo federal que combateu tantos empresários que hoje não tem emprego. Eu te garanto que na cidade os empresários não estão dando emprego, estão tirando o emprego das pessoas. Porque por não estar recebendo verba da prefeitura, estão demitindo. É a informação que a gente tem das pessoas que nos procuram. A situação da cidade hoje ela é crítica por falta de dinheiro. E falta de recurso. Esse dinheiro que... Até porque precatórios que não foram feitos pela atual administração, precatórios de 20, de 30, de 40 anos atrás, são precatórios que desfalcam, porque é sequestro. O dinheiro cai na conta porque o município paga no banco e é sequestrado. Você quer ver uma situação? É difícil administrar. Você quer ver uma situação? de dinheiro. Nós temos agora em junho, todo ano tem o festejo junino em Vicente de Carvalho. Né? E nesse período agora já era para isso estar resolvido, né? Já era para estar com a ideia do festejo já era para estar toda pronta. A informação que ventila-se por aí é de que nós não teremos o festejo em Vicente de Carvalho porque não tem dinheiro.
não tem dinheiro para fazer a festa Vicente de Carvalho. Né? E a população vai ficar feliz com isso, né? Olha, ó, não vai ter... Ficar triste, não, mas por quê? Porque não tem dinheiro, porque se você tem pouco dinheiro, você tem que estipular algumas prioridades. E você tem aí a questão... Mas nós temos um governo de 6 anos. Do sequestro de dinheiro através dos precatórios, e digo mais, com essa nova lei, que até 2021 tudo terá que estar pago, vai faltar muito mais dinheiro, e estávamos falando aqui antes do programa, que hoje ser candidato a prefeito no Guarujá é ser candidato a réu, porque vai faltar pão na mesa e as pessoas vão ficar muito bravas. Jonas. É a situação atual. Tem que passar por isso, tem. Agora, quem causou isso são os prefeitos de 15 anos para trás, não foi nem Antonieta nem Farid, né? É de 15 anos para trás. E Jonas, falta dinheiro, é difícil. Eu não vou defender. Na minha casa faltar dinheiro, como é que eu vou comprar pão? Eu não vou defender os gestores dessa cidade. Não é questão de defender. Eu não vou da gente ser eu vou defender justo com quem merece ser justo. Eu sou justo com o morador, esse que é a classe que eu pertenço e que quer serviços públicos de qualidade. Sim. E que quer que as coisas na cidade aconteçam para melhorar a cidade. Esse é que eu vou defender. Agora, o gestor, aquele cara que é secretário que ganha 15, 18 mil reais para trabalhar e não trabalha, o prefeito que é eleito para ficar 8 anos, foi eleito e reeleito, e que tem condição de sentar com a comunidade, com seus representantes, e ouvir e fazer as mudanças. Ora, tem situações que a gente nem precisa que a prefeitura participe. Se deixar por nossa conta, a gente organiza as nossas comunidades, a gente organiza o recolhimento de lixo para facilitar, a gente faz muita coisa só entre a própria comunidade, que não vai gerar despesa. Mas aí a prefeitura precisa gerar despesa. Porque precisa pagar dinheiro para empresário, porque precisa fazer contratos e precisa gastar o dinheiro público com essas empresas. Essas empresas precisam sugar o dinheiro público. Não estão recebendo, Márcio. Não estão recebendo porque dinheiro, não estão recebendo porque me parece que estão sugando demais, porque se sugassem o suficiente, não iam acabar com o recurso. Está sendo justo, não é verdade. Nós temos hoje um secretário de finanças. Nós temos hoje um secretário de finanças chamado Luiz Armando Palmieri. Meu amigo, gosto muito dele. O Armando Palmieri, que é uma figuraça. Eu digo para ele, sempre falo, olha, a cidade ganhou na loteria quando achou você para ser secretário de finanças, porque ele faz questão de vírgula, mesmo depois do zero ou antes do zero, ele faz questão de vírgula. Para pagar, Jonas. De uma seriedade absurda. Agora, a cidade tem problemas de dinheiro, volto a repetir, porque lá atrás fizeram precatórios, comprando, é coisa que é até difícil de falar, mas compraram áreas absurdas, compraram morros, sabe? Deram fortunas para pessoas, para ficar para a cidade um morro que é da cidade. Então, Jonas, e hoje tem precatório aí de 700 milhões que tem que pagar. É em cima disso que eu te e falei. O que ela pode fazer? Nada. E fomos nós que compramos? Fomos nós, os moradores, que compramos essas áreas? Foi gente que foi eleita pelo povo. Foi o poder público, foi a prefeitura. E eu não posso defender governo nenhum que deixou a situação da cidade desse jeito. A cidade hoje, ela carece de obras, ela carece de infraestrutura. Até que algumas estão saindo, né? Sim, meu bairro, por exemplo, é um bairro que foi bastante contemplado. Nós estávamos lá com quase 80 ruas. Obras têm saído porque a verba é diferente. Então, né? Mas está parado. Você pega lá no Paicará, as obras estão paradas. Elas estavam andando, agora estão paradas. A justificativa, não tem dinheiro para pagar essas obras. Porque são emendas, tal, mas não são verbas da prefeitura. São emendas, tal. Agora, quem é o culpado de tudo isso? Somos nós, os moradores? Claro que não, culpados são os governantes, seja municipal, estadual, federal e vereadores ou deputados, não somos nós os culpados, nós somos os que reclamam. Essa é a diferença que tem que ficar muito clara. Nós não somos governo e somos contra esses governos que não conseguem dar resposta. Tá certo, esse é o Márcio Souza da Luz, que está bravo. Uma honra, Márcio, receber você aqui. Eu gosto de receber as pessoas das comunidades, eu gosto de ouvir, eu gosto de entender o que pensa a população, as pessoas que estão aí, principalmente nas periferias. Eu sei que tem problemas homéricos e a associação, a SEMAG, ou mesmo a Associação do Morador de Bairro, sempre é um ouvido a mais. 30 segundos para falar tchau. Eu só queria agradecer o espaço, que você sempre deu. E quero agradecer toda a diretoria da SEMAG que me apoiou nesses últimos 2 anos. E agora a bola está com o Barba, que é o novo presidente. Ele é quem vai estar sendo a cara da entidade, representando. Ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele pega o mandato numa situação onde a cidade está cheia de problemas e ele é que vai ter que liderar os movimentos de bairro contra tudo isso. Márcio
Souza da Luz, ex-presidente da SEMAG, líder de comunidade de bairro, que muito nos honrou aqui com a sua presença. Obrigado por ter vindo, que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.